Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Peço a todos que não são inscritos que se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, é claro, né? Deixe o seu comentário e também, é claro, que compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas venham ter acesso ao nosso conteúdo. Gente, eu vou trazer uma palavra de reflexão, é um pequeno estudo, até para poder aqui fazer jus ao nome do canal, né? Estudos Bíblicos. Eu estive pensando esses dias e estive vendo alguns debates acalorados que têm aparecido nos últimos meses nas redes sociais entre cristãos. E a gente percebe que muitas vezes esses debates, eles não nos levam a nada praticamente. Não nos levam a nada. São debates infindáveis, alguns que já duram séculos e séculos e séculos, e todo dia aparece alguém achando que é o dono da verdade ou que trouxe a solução para um enigma bíblico, etc. E aí acaba se entrando em vários debates, como eu falei, infindáveis, que no final das contas não nos leva a nada. Muitas pessoas que entram por esse caminho, elas entram por um caminho do estudo bíblico, um estudo, a gente sempre diz, né, mais acadêmico, que é um estudo mais avançado, mais apurado, de determinadas doutrinas bíblicas que estão dentro da área da teologia, aos quais eu, no caso, também trabalho com algumas aqui onde eu moro, tá? Então, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver pessoas que elas vão entrar nessa área, mas sem preparo. E o que é que isso vai acarretar para essas pessoas? Confusão. Muitas delas vão ali, no caso, bater de frente com muitas informações. São muitas informações e muitas vezes, no caso, aquele que ele vai ouvir vai bater de frente com as doutrinas da igreja ao qual ele frequenta, com a pregação do pastor ao qual ele está ali, no caso, sendo pastoreado, é claro, né? E muitas dessas pessoas vão entrar em choque, não só consigo mesmo, com a própria fé, mas também com a denominação e com o pastor, o qual pastoreia ela. E aí é que está o problema. No caso, a grande lição que a gente tem que aprender sobre esse assunto é que os estudos, eles nunca devem servir para nos afastar de Deus, para nos afastar da congregação, ou seja, da igreja, né? Do corpo de Cristo, é claro. E também nunca deve, enfim, servir para nos rebelar, entendeu? Diante ou seja, daquele projeto que Deus ele tem, que é a igreja. A Bíblia, ela é muito clara que esse ministério ele esteve oculto por muito tempo e foi revelado em um certo momento da história, e está aí há 2000 anos, em que o Senhor ele tem preservado, mesmo diante de muitas dificuldades, muitas perseguições e muitas confusões e cismas, etc., que tem acontecido no decorrer da história da igreja. Mas mesmo assim, a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, tá? E eu não estou falando de placa de instituição nenhuma, estou falando do corpo espiritual de Cristo aqui na terra, que é a igreja ao qual Cristo é o cabeça. Mas eu vou deixar uma passagem para nós lermos na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 14 em diante, né? Claro que havia vários outros versículos, mas eu vou aqui resumir apenas nesses que falam o seguinte: Paulo aqui dizendo, no caso escrevendo para Timóteo, que era o seu discípulo ali, né, que estava encarregado de pastorear uma igreja em determinado lugar. Então Paulo ele fala o seguinte, quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que estás convicto, sabendo de quem o tens aprendido, ou seja, do próprio Paulo, né?
Paulo tendo aprendido de Cristo. Pois desde a infância conheces as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E agora o verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Queridos, ao estudar a palavra, essa palavra aqui, quando você estuda ela e quando você está inserido no propósito de Deus, dentro de uma comunidade, tá? Onde o Espírito Santo de Deus vai estar ali te dando a instrução, a revelação da palavra, nesse espaço aqui você já vai ser preparado para ser um homem ou uma mulher de Deus nessa terra. Como diz o texto aqui, você já pode ser instruído, tá? Então, olha só que coisa maravilhosa. Então, quando a gente fala de estudo, desses estudos acadêmicos, não quer dizer que todo cristão necessariamente tem que entrar nesses estudos. Não é isso. Bom seria se todos pudessem, tá? Mas não é isso necessariamente que nós falamos. Porém, o pregador, o ensinador, ele tem que se aprofundar um pouco mais, porque ele vai ser o responsável pelo ensino da palavra naquela comunidade. Então, os estudos avançados, eles servem para quê? Eles servem, primeiramente, querido, para abençoar a igreja. Quando nós estudamos tudo isso daqui, ó, esses livros, essas obras, tal, isso daqui não é para encher, sabe, o nosso ego. Eu sei mais do que fulano, do que ciclano. Não é isso. Você tem que pegar aquilo que for necessário para ensinar a igreja ao qual você serve. Pega tudo isso daqui e veja o que é que eu posso ensinar, em que eu posso, no caso, ali, ajudar aquele pastor ou servir aquela igreja. Então, é para isso. Você vai pegar aquelas informações que podem, é claro, ser faladas no púlpito, vai lá e ensina, cara. Abençoa a sua comunidade. É para isso que serve um estudo avançado na palavra de Deus, ou sobre a palavra de Deus. Mas também serve para nos edificar. Ora, quando eu estudo a palavra, agora aqui falando de mim, né? Quando eu estudo a palavra e quando eu avanço nos estudos, eu sou o primeiro a ser abençoado. Eu sou muito abençoado, porque Deus, ele fala comigo, querido, nos estudos acadêmicos. Eu, quando pego muitas informações sobre determinado texto, quando eu dou assim de cara com, sabe, algumas informações que eu nem imaginava, poxa, isso aqui mesmo que está falando texto, que bênção. Então eu vou, no caso, anoto aquilo ali e eu sou abençoado com aquilo. Olha só, muitas pessoas quando adentram nesses estudos, elas em vez de avançar, elas retrocedem, porque estudam com pessoas erradas, estudam em obras erradas, tá? Tem, no caso, as piores referências, porque muitas pessoas se dizem teólogos, se dizem cristãos, escrevendo livros por aí e tal, e muitas pessoas estão consumindo esse tipo de obra e só serve para denegrir o Evangelho de Cristo. E aqui é que está o ponto perigoso dos estudos acadêmicos. Você tem que saber o que você deve estudar e aquilo que você deve se afastar. Se afastar. Por exemplo, hoje eu posso ler um livro de um liberal. Eu posso ler porque eu já tenho bagagem suficiente para poder extrair daqui o que eu preciso. Ou seja, de conteúdo histórico. Eu posso fazer isso. Mas muitas pessoas não podem ainda. Elas vão pegar um livro de um Bultmann desse daí e vão se afundar literalmente na fé. Mas também os estudos acadêmicos ou avançados, como eu estou citando aqui, eles servem também para uma outra coisa.
para você produzir conteúdo. Você pode escrever artigos, você pode escrever livros, né, para quem tem mais condição. Eu tenho um sonho até de, né, escrever livros. Eu tenho muita coisa aqui já que esboçada, já assim, esqueletos, né, a gente chama assim, que são pré-projetos ou projetos mesmo já de livros, no caso com temas diferentes, inclusive um do outro. Eu tenho, por exemplo, um livro sobre escatologia que eu penso um dia em lançar. Tenho aqui fruto dos meus estudos. Então a gente não pode estudar à toa. Você tem que ter um objetivo em mente. Então pode ser também, você pode produzir conteúdo. Vá lá no Facebook, cara, faz lá um textão lá sobre algo que nós estudamos, sobre Bíblia, uma palavra abençoada e joga lá. O Facebook não é só para estar postando besteira, não. Você pode evangelizar lá, tá? Ou em outra rede social também, seja ela qual for. Então você pode também produzir conteúdo. E é claro também, os estudos acadêmicos, como eu disse agora há pouco, não é para nós nos atrapalharmos neles. Não é para nós nos afundarmos neles. Ele serve para nós refutarmos as heresias e os ataques que a igreja de Jesus ela vem sofrendo durante muitos anos, principalmente agora. Você vê aí quantos ataques nós agora estamos sofrendo. E digo mais, nesse fim dos tempos, vai piorar. Vai piorar, filho. Não pense que vai melhorar, não. Vai piorar. Então nós temos que estar preparados para saber, entendeu? Bater de frente com esses ataques. E isso, é claro, com muita oração, jejum, estudo da palavra e também com estudos avançados. Você pode chegar também, você pode, né, no caso, fazer uma apologética bem feita, sei lá, faz um texto aí para poder refutar uma certa posição que vai contra aquilo que a igreja defende ou que você também defende. Então é para isso. Então eu repito, estudos acadêmicos não é para nós nos enrolarmos. Outra questão também interessante, esses estudos não servem também para dividir a igreja, para excluir o seu irmão. Aquele irmão pensa diferente de mim, vou excluir ele aqui do meu grupo aqui. Vou excluir ele do meu círculo de amizade, só porque o irmão é calvinista e eu não sou. Ou vice-versa, né? Tanto faz. Aquele irmão ali, ele é pré, eu sou pós. Não, então pré, ele é um herege. Fica pra lá, deixa eu aqui só com o meu grupinho. Quem foi que disse que isso aí é evangelho? Quem foi que disse? Todos pregam a Jesus. Todos pregam a Jesus. E todos acreditam que Cristo vai voltar uma segunda vez. Isso é importante. Agora, se o camarada não crê que Cristo vai voltar, que ele já veio e ficou lá não sei qual século, lá no começo do século XX, aí o negócio já é complicado. Mas, infelizmente, a maioria de nós nos excluímos por besteiras, coisas banais. E aí as pessoas caem no radicalismo e não percebem. No radicalismo. Na segregação, né, como a gente fala. Errado. Então, queridos, não é para isso que nós estudamos. Nós estudamos para que o corpo de Cristo venha a ser edificado, principalmente. Abençoa a sua igreja, lá onde você congrega. Aonde eu aqui frequento, a igreja onde eu frequento, aqui na minha cidade, interior do Maranhão, a cidade de Matarroma, no Maranhão, uma cidade totalmente assim, desconhecida, quase fora do mapa. Pois é aqui que eu estou servindo a igreja ao qual eu faço parte. Eu prego aqui, trago alguns estudos sobre traduções bíblicas, sobre escatologia, ou seja, aquilo que eu posso ensinar aqui, o pastor sempre conta comigo e sempre eu estou à disposição dele, mas a parte que eu tenho assim, me aprofundado mais são nos estudos da palavra de Deus. Amém, querido? Então, essa era a nossa reflexão de hoje. Peço que você pense muito bem naquilo que você tem feito ultimamente. Agora eu vou excluir todo mundo aqui do meu círculo de amizade, é tudo herege agora, por quê? Porque eu li um livro de fulano de tal, de ciclano, ou mesmo texto bíblico, você lá entendeu de uma forma, e aí você acha que do jeito que no caso você entendeu, pronto, agora é o certo e pronto, tá todo mundo errado, agora eu que estou certo.
Então, querido, pense muito bem antes de agir, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Como eu falei, compartilhe os nossos vídeos para que o nosso canal venha alcançar mais pessoas. Deus abençoe a sua vida.